O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, pois meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda quanto de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a gente, nessa memória de Maria, recorda uma antiga tradição, principalmente presente no Oriente, de que Maria, na sua infância, teria vivido um tempo no Templo de Jerusalém. Se a gente pensar que Maria, segundo o Novo Testamento, ela é de família sacerdotal, porque ela é parenta de Isabel, né, casada com Zacarias, sacerdote. A gente percebe que existe um fundo, né, nessa lembrança que os cristãos ficaram desse fato, principalmente no Oriente cristão, onde Maria terminou os seus dias, né, na cidade de Éfeso, segundo a tradição. Então, a gente tem aqui uma bela reflexão. Maria aprende na casa do Senhor que existe uma morada de Deus entre os homens, né, e que ela mesma vai ser a morada de Deus entre os homens. Na linguagem do Apocalipse, as imagens de Maria, do povo de Israel, da igreja, da cidade de Jerusalém, da nova Jerusalém descida do céu, todas elas se fundem numa só imagem, né? Porque essa é a maneira própria do cristão enxergar as coisas, enxerga umas coisas dentro de outras, e enxerga coisas que talvez parecem contraditórias, mas enxerga elas todas juntas, uma na outra, uma em relação com a outra, né? Quando João, né, no Apocalipse, fala que viu descer do céu a Arca da Aliança, logo depois ele começa a descrever a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança é uma mulher, vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, que dá à luz, né, um filho que é perseguido pelo dragão, mas que está destinado a governar o mundo inteiro. Então, ali está presente o povo de Israel, está presente a nova Israel, né, a igreja, está presente a nova Jerusalém, está presente a nova Arca da Aliança, e a gente sabe como Lucas, no seu Evangelho, ele emparelha a visita de Maria e Isabel com o relato da Arca da Aliança no livro dos Reis, né, como Davi dança na frente da arca, assim João Batista vai pular no ventre de Isabel, saudando a nova Arca da Aliança, né?
Então, aqui todas as imagens se fundem, confluem uma na outra, formam uma harmonia, e essa harmonia é o olhar do cristão, onde todos os tempos se concentram, onde todas as coisas se concentram, porque o cristão tem na sua vida a vida de Deus, que vê tudo num único pensamento. Então assim o cristão vai aprendendo a ver as coisas todas uma na outra, uma em relação com a outra. E Maria então aprende a ser essa morada de Deus entre os homens, né? Eis aqui a morada de Deus entre os homens. E sendo ela esse ponto de encontro, quando Deus começou a caminhar com o seu povo de Israel no deserto, Ele não quis logo ter um templo, tanto é que Davi quer construir um templo e Deus não permite, e fala: eu sempre andei em tendas, a tenda, um lugar provisório, um lugar de quem caminha, de quem não está parado. E o acampamento de Israel, quando vagou 40 anos pelo deserto, tinha uma tenda muito especial, que era a tenda do encontro. Nessa tenda descia uma nuvem, ela era coberta pela sombra de uma nuvem, e quando descia essa nuvem sobre a tenda, Moisés entrava na tenda para falar com Deus. Por isso era chamada a tenda do encontro de Deus com os homens. Quando Gabriel anuncia a Maria que ela vai ter um filho, ela pergunta: como se fará isso? E ele diz a mesma coisa sobre ela que acontecia com essa tenda do encontro. O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quer dizer, está descrevendo o que acontecia com aquela tenda do encontro, agora vai acontecer com Maria. E o que tinha dentro da tenda do encontro? Tinha a Arca da Aliança, com a palavra de Deus, ou como eles chamavam, os Debarim, as 10 palavras de Deus, os 10 mandamentos escritos nas tábuas da lei, nas tábuas de pedra. E Maria vai receber no seu seio aquele que é a própria palavra de Deus, já não escrita na pedra, mas escrita na carne de Maria, no corpo, formado no ventre de Maria. Então, ali começa esse mistério de Maria como nova Arca da Aliança, como nova Jerusalém, como nova morada de Deus entre os homens. E é por isso que nós olhamos Maria sempre nos admirando e louvando a Deus pela obra que Ele fez nela, e lembrando as palavras de Jesus: aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Porque como Maria gerou a Cristo, também todos nós somos chamados a acolher a palavra de Deus e gerar Cristo na nossa vida. Muitas pessoas pensam que a igreja vai funcionar melhor se fizermos mais reuniões e melhores organogramas e grandes organizações, grandes planos, grandes projetos, enquanto que a história da igreja, ela é escrita não por instituições, não por organogramas, não por planos quinquenais ou nenhum tipo de organização humana. Ela é escrita por pessoas grávidas, pessoas que acolheram a palavra
e estão grávidas da palavra. E essas pessoas, quando a gente encontra uma pessoa grávida da palavra, a gente se alegra, porque ali a igreja avança, ali a igreja caminha e ali se constrói o reino de Deus. Então, não são estruturas, não são organogramas, não são planos, são pessoas grávidas da palavra, porque quando a pessoa está grávida, ela vai dar à luz, tá? E é assim que se escreve essa história dos santos, essa história da igreja, essa história do corpo de Cristo, né? De quem acolhe a palavra e se transforma no templo, porque o templo de Deus no mundo não são as pedras, não são as construções, não é a argamassa, não é o cimento, não são os tijolos, não é o mármore, não é o granito, somos nós, as pedras vivas, que acolhemos a palavra e fizemos dela a carne da nossa vida. Elas não ficaram encerradas numa caixa de madeira, mas se inscrevem em nós, e assim nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós, né? E o grande ícone de toda essa verdade é Maria, né? Por isso a gente olha para ela como o espelho da igreja já em fase final, em fase acabada, em fase perfeita, cumprida. E assim que Maria nos ajuda, com o seu exemplo, com a sua intercessão, com a sua presença junto ao seu Filho, a completar em nós essa grande construção que é a Igreja de Deus. Peçamos hoje todas essas graças a Jesus, nosso único Salvador, nosso único mediador, nosso único suficiente Redentor, por intercessão de Maria, como ela fez nas bodas de Caná.